Olá, bem-vindo ao canal Fala Sol. Eu sou a Sol e estou aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Vem comigo. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar hoje talvez cause um pouco de estranhamento em você. Porque a gente está acostumado no meio cristão, gospel, evangélico, a ouvir palavras que vão de encontro à nossa necessidade, que nos alimentam, que nos motivam. E a palavra que eu tenho para trazer para você hoje tem o título de O Não de Deus. É exatamente isso que você ouviu. O não de Deus. Eu aprendi que Deus ele tem 3 tipos de respostas para nos dar. Ou Deus diz sim, ou ele diz espere, ou ele diz não. Mas parece que a gente está tão acostumado, fomos moldados com ministrações, com palavras que nos fizeram entender que em 99,99% das vezes Deus sempre vai dizer sim. Ou no máximo um espere. Deus não vai dizer não para você. Você é filho, você é herdeiro. Você já ouviu alguma palavra desse tipo? Mas hoje eu vim aqui para dizer para você e te conscientizar para que você não tenha uma fé superficial e você entenda que às vezes Deus também diz não. E eu quero usar como exemplo a vida de Davi. Você sabe que Davi era um homem considerado como o homem segundo o coração de Deus. Que título, né? Que título honroso. Mas sabe que até para esse homem segundo o seu coração, Deus disse não? Numa certa ocasião, Davi se propôs e queria construir o templo ao Senhor. E ele demonstrou esse desejo diante de Deus. E Deus se manifestou a ele e disse: Davi, você não construirá o templo. Você vai ter um herdeiro, você vai ter um descendente, um filho, e esse filho vai levantar o templo onde eu irei habitar. Davi teve que receber esse não de Deus. Era o desejo dele, ele gostaria muito, mas Deus disse não. E ele teve que lidar com esse não. Mas houve uma outra ocasião que eu considero um pouco mais difícil para Davi. Eu creio que você já leu no livro de 2 Samuel a parte da Bíblia onde diz que Davi cometeu um pecado muito grave. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Ele tomou por esposa uma mulher que já era casada, adulterou com essa mulher, o nome dessa mulher é Betseba, e para esconder o seu pecado, ele mandou matar o marido de Betseba, Urias. E depois foi descoberto que Betseba estava grávida. E quando essa criança nasceu, a Bíblia diz que ela adoeceu gravemente. E aí é que entra a parte que eu quero comentar com você. A Bíblia diz que Davi orou, clamou. Davi não se alimentou, passava a noite orando. A Bíblia diz que ele jejuou. Eu consigo entender que ele buscou a Deus de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte, porque o que ele queria ouvir de Deus ou receber de Deus era uma cura, era a restauração da saúde daquela criança que era seu filho também. Apesar de ter sido concebido em pecado, era filho de Davi. E ele orou, e ele buscou, e ele certamente pediu: Deus, cura o meu filho, restaura a saúde dele. E a Bíblia diz que passados 7 dias, ele percebeu uma movimentação entre os seus servos e ele disse assim: a criança está morta? E eles com temor responderam: a criança está morta. Porque pensaram assim, se ele estava tão triste, clamando, orando, jejuando, se flagelando, se é assim que podemos dizer, enquanto a criança estava viva, o que ele vai fazer agora que a criança morreu? Mas surpreendentemente, a Bíblia diz que Davi se levantou, se lavou,
foi até a casa do Senhor, o adorou e se alimentou quando voltou de lá. E ninguém entendeu. Os seus servos comentaram e perguntaram: que é isso que fizeste? Pela criança morta você jejuou e agora você se levanta, se unge, se alimenta? Como assim? E Davi disse: eu orei e pedi que Deus fizesse, mas ele não fez. Enquanto estava viva havia uma esperança, eu busquei, mas agora que morreu, ela não vai mais voltar. Eu um dia me encontrarei com ela, porque eu também vou morrer, mas ela não voltará até mim. E por isso eu aceito os desígnios de Deus. Eu creio que Davi sofreu, eu creio que Davi chorou, eu creio que Davi se sentiu triste, amargurado, de luto. Foi uma perda, mas ele conseguiu entender o não de Deus e adorar a Deus mesmo no meio daquela dor, mesmo recebendo um não. E a pergunta que eu tenho para você é: como que nós, na nossa geração, temos reagido ao não de Deus nas nossas vidas? Nós estamos tão acostumados a ouvir sim, ou talvez a ouvir espere, ou ser alimentado com palavras que inflam o nosso ego e dizem: Deus vai te dizer sim, Deus vai te responder. E o desafio que eu trago para você é: como nos comportar diante do não de Deus? Nos sentimos fracassados, derrotados, frustrados, amargurados, injustiçados, né? Com aquele sentimento de que, poxa, como Deus é mau, como foi feita injustiça na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu entendo e eu creio e eu quero crer que você também pensa dessa forma, que Deus é justo, que Deus é soberano e que Deus é sábio. E Ele sabe os motivos pelos quais Ele está nos dizendo não. É duro receber um não, porque a nossa expectativa, a nossa ansiedade, o nosso desejo é receber um sim, mas Deus está dizendo não. E se Ele disser não para você, por favor, não se sinta injustiçado, fracassado, derrotado. Não sinta que Deus é mau, que Deus falhou com você, que Deus não te ouviu, que você não é digno, que você não é bom o suficiente, que você é um cristão de segunda categoria, porque não é assim que acontece. Eu entendo que Deus, por conhecer o futuro, por ser onisciente, por conhecer a motivação do nosso coração, as nossas intenções, Ele sabe o motivo pelo qual Ele está dizendo não. Muitas vezes Ele não vai nos explicar, Ele não vai nos dar satisfação. Nós precisamos nos render à soberania de Deus e entender que o não dele é bom. Mesmo que esteja doendo, vai fazer sentido, vai ser o melhor para mim. Eu te convido a ter essa fé, a acreditar em Deus dessa forma e não sentir que Deus errou, ou que Deus foi mal, ou que você foi injustiçado quando ouvir um não. Nós devemos continuar crendo, como Davi, continuar orando, continuar buscando, porque Deus ele tem os seus mistérios e os seus modos de agir, mas se em algum momento Deus definitivamente nos disser um não, eu te convido a fazer igual Davi, a adorar, a entender que Deus, Tu és soberano, está doendo em mim, mas eu confio que o Senhor fez o melhor. E isso não é para qualquer um, isso é para quem tem fé. Isso é para quem vive um evangelho verdadeiro e não um evangelho falsificado, que faz você crer que Deus diz sempre sim. Amém? Busque ao Senhor. Se você está diante de um não dele, não deixe que a amargura, a forma errada dessa geração pensar inunde o teu coração e faça você se afastar de Deus e entender que Ele não é bom, porque Ele é bom o tempo todo. E a Bíblia diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. E se você ama a Deus, eu tenho certeza que até o não dele serve
para cooperar para o teu bem e para o meu bem. Eu quero que você fique com essa palavra, eu quero que você creia nessa palavra e que Deus restaure a tua fé, mesmo diante de um não. Deus abençoe a tua vida, querido. Em nome de Jesus.